E agora a gente vai conversar com uma pessoa mais que especial. Ela já faz parte do programa Temperando Papo. Ela é uma querida, a gente ama quando ela está aqui. E ela me defende contra os bullying alheios também, viu, Eduardo? Gente, a gente tem que tomar cuidado, né? Você sabe como é que é a banda, a brincadeira? Eu falo, eu tenho a Ana Bernal do meu lado, advogada criminalista, presidente da OAB, maravilhosa, que inclusive hoje vai falar sobre algo muito interessante, os direitos humanos. Vamos ter mais noção dos nossos direitos. Ana Bernal. Eu sei que esse caso tá meio mal colocado, mas você pode ter certeza, nosso amor é quase sempre perfeito. Só faço com você, só quero com você, só gosto com você. Já dancei muito essa música. E você, Ana? Opa, e como? Boa, né? Olha, só faço com você. Maravilhosa! Sempre em alto astral, Ai, sem fica à obrigada vontade, pelo viu, convite, Ana? Ari. Obrigada. Prazer é todo nosso, ainda mais que você vem aqui para nos nutrir de informação, como sempre. Obrigada pela sua participação, viu, Ana? Prazer. Ana, bora lá! Que dia, né? O porquê que a gente se comemora mesmo o Dia Nacional de Direitos Humanos? E qual que é a importância desse dia, Ana? Então, Ari, dia 12 agora de agosto, comemoramos o Dia Nacional dos Direitos Humanos. Foi um projeto-lei que foi sancionado pela então presidente Dilma Rousseff em 2012, e a importância vem de uma pessoa chamada Margarida. Ela defendeu trabalhadores na época do regime militar, onde ela defendia a segurança desses trabalhadores. Por esse motivo, ela foi morta na frente do filho e do seu marido, Uau. na porta da sua casa, por um profissional, matador profissional. E isso em qual região do Brasil? Isso aqui no Brasil, na região de Goiânia, me parece. Não sei precisar exatamente. O que aconteceu é que isso teve muita repercussão naquela época, levaram uma denúncia para a Câmara de Direitos Humanos, para a Câmara Interamericana, denunciando esse crime, e o que aconteceu com isso foi que essas pessoas só vieram a ser denunciadas em 1995. Então, Isso peraí, aconteceu o fato aconteceu quando? 1983. 83, em 95. E apenas em 1995 houve a denúncia pelo Ministério Público, sendo que apenas um deles foi julgado e considerado inocente no ano de 2001. Meu Deus, em 95 foi a denúncia, 2001 o julgamento, ainda foi considerado inocente. Absolvido. Uau. E apenas um foi julgado. Imagina a família. Imagina a família. Então, isso foi um marco com o qual se registrou e começou a se comemorar no dia 12. Na verdade, não podemos falar em comemoração, porque é um dia que nos alerta, sim, para aquilo que nós temos violado. E isso é muito persistente, Ari. Nós vemos agora o que está acontecendo no Afeganistão com as mulheres. Nada mais do que seus direitos desrespeitados. Sim. Então, é de suma importância nós falarmos desse tema, até porque os direitos humanos ficou muito estigmatizado, mas nós precisamos deles 24 horas, porque eles prevêem, aqui no Brasil, na nossa Constituição Federal de 1988, no artigo 1º, no artigo 5º, foi onde eles ficaram consolidados, eles visam os bens maiores do ser humano. São garantias fundamentais que nós não podemos abrir mão, como a vida, a segurança, o direito de ir e vir, o direito à saúde, o direito à educação, o direito à liberdade de expressão. Tudo isso são garantias que nós temos pautadas na Constituição Federal e na Carta de Declaração dos Direitos Humanos. Ela diz em seu artigo 1º sobre a vida do ser humano, no artigo 2º da não discriminação, não podemos ser torturados, não podemos ser humilhados, não podemos ser discriminados sobre qualquer forma,
pouco importa o teu gênero, pouco importa a tua cor, pouco importa o teu dinheiro, você é um direito seu ter a sua vida digna e amparada pelos direitos humanos. Sim, Então, a dignidade da pessoa a humana, dignidade né? da pessoa humana, que são os direitos mais fundamentais de Sim. qualquer um. Eu até costumo dizer que o que adianta estar viva se eu não tenho dignidade? Fato. Porque quando te falta dignidade, te falta tudo. Então, a ONU foi... Só para deixar bem detalhado, porque, né, como você é advogada criminal, dignidade é uma palavra do seu dia a dia. Sim. Mas para quem está em casa, estar enquadrado em dignidade, o que é estar enquadrado em dignidade? É ter pautado todos os direitos que estão elencados para nós brasileiros. Embora exista a declaração, como eu falei, dos direitos humanos, que é universal, então lá no artigo 1, no artigo 2 até o artigo 6º, como eu citei alguns deles, e nós aqui no Brasil temos o artigo 1º até o artigo 5º, que eu sugiro a leitura, porque eles são extensos, e nomeadamente o 5º, onde traz todas as garantias de um cidadão brasileiro. Ele tem garantia, isso é ter vida digna, ter direito à vida, à liberdade, o direito de ir e vir, Educação. direito à justiça, para todos igual, direito à educação, direito à saúde, alimentação, segurança, exatamente. Então, são direitos fundamentais. Isso é ter uma vida digna. Quando, por exemplo, nós falamos de justiça para todos, imagine, Ari, se uma pessoa que não tem condições de ingressar com processo judicial, toda vez que você procura o judiciário, você precisa pagar custas judiciais. Se nós não tivéssemos esses direitos, uma pessoa que não tem condições jamais poderia ingressar com uma ação na justiça. Então, os direitos são protegidos dessa pessoa, sim, porque a nossa Constituição ampara que essa pessoa ingresse com essa ação com as benesses da justiça gratuita. Então, isso é uma forma de nós trazermos equilíbrio para a economia de uma pessoa que é desequilibrada em relação à outra. É fundamental. Então, os direitos humanos, universalmente falando, eles são garantias jurídicas de um ser humano, onde ele tem protegido seus bens em relação a abusos de um Estado, de um governo, tanto de uma omissão como de uma ação, contra a dignidade humana. Você pode, através da Declaração Universal dos Direitos Humanos, pleitear esses direitos em qualquer lugar do mundo, né? porque você é um cidadão com direitos respeitados aqui ou em qualquer lugar do mundo. E já aconteceu vários casos, né, da pessoa não ter o direito aqui no Brasil, não ter esse direito respeitado judicialmente. Ela entrou com uma ação solicitando seus direitos fora do Brasil e ela teve a causa ganha. Inúmeras pessoas. Um dos exemplos grandes é a Lei Maria da Penha, que só veio a ser homologada em termos... Hoje, o que temos hoje, uma das melhores do mundo, porque ela ingressou com um pedido às Nações Unidas dizendo que os direitos dela estavam desprotegidos. E, de fato, estavam, porque ela ficou tetraplégica por 2 tentativas de homicídio pelo marido e não tinha uma legislação que pudesse puni-lo. Ele continuava solto e ela tetraplégica e não tinha sequer uma punição eficaz. Então, essa é a importância dos direitos humanos e nós não podemos relativizá-los. Quando muitas pessoas, às vezes em conversas, se insurgem, mas direitos humanos costumam usar aquele jargão que é muito feio, para uma pessoa que cometeu um crime. Pode até ser que essa pessoa tenha cometido um crime, não sabemos no primeiro momento que ainda não foi processada, mas se vier a se comprovar que houve realmente a prática de um crime, com certeza vai ser punido, mas respeitados os direitos humanos, ou seja, a dignidade da pessoa humana está lá na nossa Constituição, como na Declaração dos Direitos Humanos, que nós não podemos ser submetidos à tortura, humilhações ou discriminações. Então, por que nós vamos discriminar uma pessoa por esse ou por aquele motivo? Isso não pode acontecer de forma alguma, não só na nossa legislação brasileira, que aqui quem nos ampara, a Constituição Federal de 88, como na Carta Universal de Direitos Humanos. Ninguém pode ser submetido a nenhum desses crimes que nós acabamos de falar, seja por qual motivo for, raça, cor, nacionalidade, cidadania, não pode. E isso nós vemos hoje muito, embora lá atrás, na Revolução Francesa, nós tivemos 3 palavras que ali já se pautaram na Revolução, que era a liberdade,
a igualdade e a fraternidade. Ali foram 3 palavras que foram a base que pautaram os direitos humanos. Por quê? Porque os franceses vinham de um regime monárquico de séculos e em 3 anos viram ele totalmente destituído e derrubado. Então, aí vem a importância da liberdade, seja ela qual for, de expressão, de eu estar aqui falando com você, Sim. e a liberdade da igualdade, eu não sou mais do que ninguém. Todos somos iguais, não existe diferença. Existem desequilíbrios sociais que a lei precisa corrigir para que uma pessoa, como eu acabei de falar, que não tem condições, ter a mesma condição de pedir o seu direito como qualquer outra pessoa que tem. Não existe diferença perante a lei, não pode existir, está proibido na nossa Constituição e nas leis maiores que são da ONU. Então, nós não podemos nunca esquecer e perder isso, porque senão nós temos a nossa vida, a nossa segurança ameaçadas. E isso a gente não pode permitir. E, assim, individualmente e coletivamente também, né? Porque a gente precisa, assim, cuidar para que o direito do próximo seja respeitado também, que é assim vice-versa. Sim, a Carta Universal, inclusive, fala isso, pleitear os seus direitos que estão sendo violados ou de outrem. Então, se você percebe que outro teve os direitos violados, você pode também se socorrer da Declaração dos Direitos Universais para que essa pessoa tenha, assim, a sua dignidade como humano preservada e respeitada. Que é isso que a gente pretende, né, Ari? Não podemos mais nos permitir que haja ainda privilégio de alguns, seja por que tipo for, por nacionalidade, não importa, isso não pode mais existir. E veja quando nós permitimos isso, o caos que não causa, o que essas mulheres no Afeganistão estão passando hoje. Deus, é desesperador entrar nas redes sociais e ver tudo que elas estão passando, pessoas caindo do avião, buscando uma saída, buscando, né, realmente a liberdade, uma coisa simples, básica que temos aqui, só que essas mulheres não mais. Nem para estudar. Uau. Nem para estudar, Ari. Isso também não... Lógico que nos primórdios as mulheres não estudavam mesmo. Mesmo no Brasil, a primeira faculdade foi no 1800. Mas hoje não podemos mais permitir. Privar, né? Retroagir dessa Exatamente, maneira. retroagir. Como aconteceu no Brasil, que retrocedemos na época do regime militar, quando aconteceu esse incidente no início da minha fala, nós retroagimos muito em relação aos direitos humanos. De lá em diante, vimos progredindo, mas temos que ter muita cautela para nós não voltarmos a regredir, porque os direitos humanos, eles são 24 horas. Se nós falarmos aqui que são direitos fundamentais, seus, meus e de qualquer cidadão, como que você vai abrir mão deles por 1 minuto? Não existe isso. De forma alguma. E a gente olhar para o lado também, a gente fazer o que for possível dentro da nossa capacidade para essas mulheres lá, né, do Afeganistão, para a gente realmente protestar e mostrar, o mundo mostrar o quão contra estamos e que a gente não pode aceitar isso de maneira alguma, como, voltando aqui para o Brasil, que está do nosso lado o nosso problema, né, aquilo, briga de marido e mulher, não se mete a colher. Se mete, sim. Se mete a colher. E a gente tem que se proteger as mulheres, sim, de todas as maneiras, e a gente abraçar essa causa, porque a gente tem que acabar com isso. Tem que acabar com isso. É tão sério isso que você trouxe, Ari, é de suma importância. Acabou de ser aprovada a legislação, inclusive, que obriga os síndicos dos prédios e os vizinhos a denunciar isso. Porque até então, você tinha obrigação legal? Não, mas você tinha dever moral. Hoje, pessoas como o síndico têm obrigação legal. Fantástico. Sob pena de ele responder. Por quê? Ah, é uma lei exagerada? É. Pode ser que vá punir algum síndico injustamente? Pode ser. Mas é menos ruim prejudicarmos 1 ou 2 pessoas do que nós deixarmos essas mulheres continuar morrendo na mão dos seus agressores. Perfeito, gente. Então, vamos nos conscientizar, né? Eu sei que vocês do Temperando Papo são pessoas extremamente, uma consciência expandida, enorme. Vocês fazem parte desse programa justamente por isso. Então, vamos fazer a nossa parte, além da nossa parte, né, gente? Vamos, sim, pregar aí algo melhor, um mundo melhor, que a gente pode, com toda certeza, com nossas atitudes. Ana Bernal no Temperando Papo. Ana Bernal, passa suas redes sociais, não só a sua, mas a do projeto também. @advogada Ana Bernal, no LinkedIn Ana Bernal, no Facebook Ana Bernal, e o meu grupo que apoia mulheres vítimas de violência doméstica, @o limite do amor.
Ari, eu queria te agradecer e queria deixar aqui muito, muito claro que a mídia foi uma das que foi muito perseguida durante, não só no regime militar, e nós temos necessidade disso que você está fazendo aqui, porque é de suma importância que vá para a mídia, que as pessoas tenham conhecimento de que esses crimes, quando acontecem, eles são punidos efetivamente. Caso contrário, fica a população com a sensação de impunidade. Então, eu parabenizo o seu programa, parabenizo você por abrir esse espaço e por levar essa conscientização de que existem, sim, leis que protegem esses indivíduos. Sim, a gente parabeniza você de trazer essa conscientização aqui de forma jurídica, mostrar para a gente o que acontece na vida real. A Ana atua o tempo todo juridicamente, acompanha esses trabalhos sociais também. Então, assim, ela está agregando valor na nossa vida e na vida da sociedade de maneira prática. Logo, a gente traz mais novidades desse projeto aqui para você, e a Ana Bernal sempre está aqui, realmente nutrindo a gente de informação. Ana, mais uma vez, obrigada. A gente vai para um rápido intervalo. Banda Temperando o Som.